Olá, seja bem-vindo ao Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. As discussões sobre fé e ciência parecem nunca ter fim e surgem de vez em quando, até na hora em que você gostaria de se entreter e assistir uma série ou algo assim. Pode ser o caso que haja um pouco disso por lá. Como prova disso, poderíamos mencionar algumas cenas encontradas na série de origem americana Young Sheldon, onde o gênio Sheldon, dono de uma personalidade peculiar, desde criança, esbanja seu vasto conhecimento lógico, matemático e científico, aproveitando também para revelar consideráveis pitadas de ceticismo em relação ao cristianismo de sua família. A propósito, o tema da nossa discussão hoje será Sheldon e o comum erro de um ateu comum. Para isso, eu destaquei um debate entre o pequeno gênio e o pastor da igreja de sua família durante um culto dominical, sobre o qual eu gostaria de fazer ponderações importantes a respeito de ateísmo, ciência e fé. Ouçamos. Às vezes as pessoas me dizem, Pastor Jeff, como você sabe que Deus existe? Eu digo que é uma matemática simples. Ou Deus existe, ou não existe. Vamos ser cínicos. Na pior das hipóteses, há uma chance de 50%. Eu gosto desses números. Tá errado. Shelley, abaixa esse braço. Desculpe, por favor, continue. Tudo bem, Mary. É Sheldon, não é? Sim, senhor. Bom, Sheldon, por que não vem aqui e me diz por que estou errado? Tudo bem. Vamos aplaudir o Sheldon. O que tá acontecendo? O Shelley vai comer ele vivo. Então, vamos lá. Você confundiu possibilidades com probabilidades. Segundo a sua analogia, quando eu for pra casa, posso encontrar $1 milhão ou não. Onde se é uma chance de 50%? Ok. Antes que o debate prossiga, preciso dizer que Sheldon acerta em apontar que o pastor Jeff está errado ao dizer que ou Deus existe ou não existe, e, portanto, a probabilidade de ele existir é de 50%. Como o rapaz demonstrou, o pastor foi muito arbitrário nessa avaliação. Mas o que mais me intriga com o que essa cena quer mostrar é que dificilmente um cristão diria isso a respeito da existência de Deus. Por incrível que pareça, até agora só ouvi ateus usando o tal argumento da falsa probabilidade. Por exemplo, Michael Tolley, filósofo ateu norte-americano, acha que a probabilidade de um alegado criador do universo, dos teístas, ser bom é de 1/3. Porque, na visão dele, ou o criador é bom, ou o criador é mau, ou o criador é neutro. Outro filósofo ateu que diz algo parecido é Daniel Kem, dizendo que a probabilidade de Deus ter boas razões para permitir que coisas ruins aconteçam é de 1/3. A ideia dele é, ou as coisas ruins que acontecem no mundo terminam em coisas boas, ou terminam em situações más, ou simplesmente em situações neutras. Em ambos os casos, os filósofos caem no erro de confundir possibilidade com probabilidade e mereciam ouvir a lição de Sheldon. Acontece que, curiosamente, os dois são ateus. Onde se é uma chance de 50%? Qual você acha que é a chance de Deus existir? Eu acho que é 0. Eu acredito na ciência. Você não acha que a ciência e a religião podem dar as mãos? Ciência é fato, religião é fé. Eu prefiro fatos. Disso eu entendo. Sheldon acha que a chance de Deus existir é 0. É uma pena que ele, depois de ter reclamado sobre o mau uso da teoria da probabilidade, agora fale que a probabilidade de Deus existir é 0, sem dar qualquer apoio plausível para essa afirmação. Na verdade, dizer que a chance de Deus existir é 0 é o equivalente a dizer
que é impossível que Deus exista. E isso não é confundir mera possibilidade com probabilidade. Todo bom matemático que está me ouvindo agora sabe muito bem o que eu estou dizendo. Falar que a chance de um evento acontecer é zero é o equivalente a desconsiderar a mínima possibilidade de ele acontecer. Por exemplo, a probabilidade de você tirar uma bolinha azul dentre 10 bolinhas roxas é igual a zero, ou seja, impossível. O problema é que o próprio Sheldon, em um outro momento, conversando com sua mãe, admite a possibilidade lógica da existência de um Criador, ou seja, de Deus, dado o ajuste fino do universo. Por favor, ouça. Sheldon. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Que ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Ora, Sheldon admite a possibilidade lógica de um Criador. Então, a chance de Deus existir não é zero. Bem, não sei se isso foi proposital, mas parece que os roteiristas deixaram alguns detalhes nada bobos passarem desapercebidos. Além do mais, temos o argumento do ajuste fino para a vida em favor de um Criador do universo saindo da boca de um ateu. Mas ainda não terminou. Voltemos ao debate entre Sheldon e o pastor Jeff. Você não acha que a ciência e a religião podem dar as mãos? Ciência é fato, religião é fé. Eu prefiro fatos. Disso eu entendo. Pare um pouco. Aqui Sheldon cometeu o comum erro de um ateu comum, o de achar que a ciência é inimiga da fé. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele erra os conceitos de ciência e fé. Aliás, mesmo que ele seja aqui um futuro físico, ele está longe de ser um filósofo da ciência ou da religião. A frase "ciência é fato" é sensacionalista demais para ser verdade. Para começar, este é um pensamento positivista e cientificista, que está comprometido com dois equívocos. Número 1, que a ciência pode explicar tudo, e número 2, que a ciência só produz absolutos, que não dependem de revisão ou que refletem necessariamente a realidade. Porém, não é verdade que a ciência pode explicar tudo. O filósofo William Lane Craig demonstra algumas coisas que a ciência não pode explicar. Verdades lógicas e matemáticas não podem ser explicadas pela ciência, uma vez que ela já usa e pressupõe a linguagem matemática. Tampouco ela explica o belo ou o bom, bem como não explica a realidade de outras mentes, ou a realidade do passado, a exemplo do que disse Bertrand Russell. E por incrível que pareça, a ciência não explica a própria ciência, já que isso seria um argumento circular. O método científico tentando demonstrar o método científico. Ainda devo lembrar
que nem mesmo a frase de Sheldon, "a ciência é fato", é uma sentença científica. O filósofo Alvin Plantinga considera que existe um bom número de crenças básicas que podem ser justificadas racionalmente sem precisar de validação científica. Nisso entraria a realidade do passado, a existência de outras mentes além da minha e a existência de Deus. Sendo assim, mesmo que ciência é fato fosse uma sentença necessariamente verdadeira, Sheldon não estava dando uma boa razão para anular a existência de Deus. Em segundo lugar, não é verdade que a ciência é responsável pela produção de absolutos, dados incontestáveis, e que ela representa a realidade necessariamente. Este preconceito positivista é levado a sério por pouca gente hoje. Isso porque, desde muito tempo, vários pensadores consideram que o saber não pode e não consegue ser neutro. Sempre que se faz ciência, seja como for, há a intenção do sujeito, no caso o cientista, em jogo, o que leva a resultados que dependem da subjetividade e da intencionalidade. Isso é um pouco do que diz a fenomenologia e também aqueles que se opõem ao que é chamado de neutralidade valorativa do saber. Religião é fé. Eu prefiro fatos. Para contrastar fé e ciência, Sheldon insinua que fé é crença no absurdo, na fantasia ou naquilo que não possui clareza, e então não pode ser de alguma forma demonstrado, restando, para tanto, a fé. De fato, esta é a visão que o senso comum tem de fé, mas está longe de ser o sentido que o cristianismo confere a ela. Na fé cristã, os crentes são convidados a pensar no que é plausível, repleto de saber e de clareza. Como nos diz C.S. Lewis, a fé cristã não só é a luz que me ilumina, mas é a luz pela qual eu posso ver todas as outras coisas. Disso eu entendo. Aí vai um fato interessante. Muitos cientistas famosos acreditaram em Deus. Isaac Newton, Albert Einstein e até Charles Darwin. Então Darwin está certo quanto a Deus e errado quanto à evolução? Agora você entendeu. Uma salva de palmas para o Sheldon, pessoal. Que bom perdedor. Bem, a história da ciência moderna e da teologia mostra que elas têm inegáveis diálogos. Número 1. Seja porque a ciência moderna nasce na civilização ocidental, marcada pelo pensamento judaico-cristão de que o Criador nos deixou o universo para ser estudado e explorado, no bom sentido, dentre outros valores. Número 2. Seja porque a ciência é limitada e só pode alcançar o que é natural, material, não explicando verdades metafísicas que podem muito bem ser informadas pela teologia. E, número 3, seja porque pensamentos teológicos podem ser corrigidos a partir de descobertas científicas. Lembrem da enorme descoberta da cosmologia moderna sobre o início absoluto do universo, que refutou as correntes teológicas que defendiam a divindade e a eternidade do cosmos. Que bom perdedor. Mas eu não era um bom perdedor. Naquele momento, eu jurei voltar no domingo seguinte para destruir o Pastor Jeff. Bem, o debate do domingo seguinte entre Sheldon e o Pastor Jeff eu deixo para um próximo podcast. Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.